Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental, um projeto do IFISC e o Bem-Estar de Sua Comunidade, do Instituto de Física da USP de São Carlos, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSCar. Eu sou a Bárbara, psicóloga responsável pelo projeto, e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre ansiedade. Quem aqui nunca se sentiu ansioso? Quando que você se sentiu ansioso? Como que é a ansiedade para você? A ansiedade é um dos maiores problemas de saúde mental da atualidade e no meio acadêmico o mais frequente, assim como na sociedade como um todo, mas no meio acadêmico ele acontece grandemente. Aproximadamente 47% dos estudantes de graduação ou de pós-graduação relatam sentirem ansiedade em algum momento ou ao longo de todo o tempo de seu programa de estudos. Então, a ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado. Ele está relacionado com a antecipação do perigo de algo desconhecido ou estranho. Então, o que é ansiedade? Ansiedade muitas vezes você sente, naqueles momentos em que você está aflito com alguma coisa, em que você está com medo de alguma coisa acontecer. A sensação de ansiedade se aproxima de uma maneira muito íntima, do medo em si. Então, ansiedade e medo muitas vezes são confundidos. Eles têm relação, mas não são exatamente a mesma coisa. O medo está relacionado a uma situação que a gente vive no presente e a ansiedade é uma situação que a gente vai vivenciar no futuro. Ela tem uma função, ela tem os benefícios que é ajudar a se preparar para o futuro. Juntamente com o medo, ela previne da exposição a riscos evitáveis. Você fica ansioso com uma situação, você faz planos ali para evitar algumas consequências e consegue realmente evitar ou então reduzir os danos que aquela situação poderia ter. Como assim? Vou dar um exemplo prático do contexto da universidade. Eu vou ter uma prova e eu fico ansiosa por conta dessa prova. Isso faz com que eu estude mais para essa prova e me prepare para ela, e aí faço a prova e vou bem. Se eu não fico nem um pouquinho ansiosa, pode ser que eu não me dedique o suficiente, que eu não estude o tanto necessário. Então, nesse caso, é uma ansiedade funcional. Porém, ela se torna crônica, ela se torna um problema quando ela ocorre o tempo inteiro ou quando ela acontece de uma forma que te impede de viver saudavelmente. Então, ela é um problema quando ela é muito intensa, quando ela é irrealista e prolongada, ou seja, quando ela é forte demais. Então, é normal quando a gente fica muito ansioso, a gente ter algum desconforto gástrico, por exemplo, ou o estômago embrulha, ou eu tenho um pouco de dor de barriga, isso acontece. Porém, quando isso passa a acontecer de uma forma intensa demais, quando meu coração dispara de uma forma que me causa falta de ar, quando eu percebo uma tensão muscular, assim, na mandíbula, nos ombros, que trazem ali uma sensação muito ruim, que faz com que seja necessário procurar ajuda médica, por exemplo. Quando eu fico ansiosa por questões que não são reais, formas que eu estou interpretando o mundo de uma forma mais da minha cabeça e não de um problema que está realmente acontecendo, ou quando essa ansiedade ela dura tempo demais. Tá? São nesses momentos em que ela é um problema porque ela impede de sentir prazer com a vida. Ela traz consigo a perda da qualidade de vida e isso não é bom. Tá? Isso traz danos, isso faz com que a vida seja mais pobre, com que seja menos prazerosa. E aí, assim, o transtorno, daí quando isso acontece, o que a gente tem? O transtorno de ansiedade, sendo esse, o tipo mais frequente, acomete aproximadamente 7% da população mundial, mas em torno de 40% a 50% da população acadêmica de graduação e de pós-graduação. Aqui no IFISC, essa é uma das maiores queixas que levam os alunos a procurarem ajuda psicológica, então ela é bastante comum, tá? O DSM-5 é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, ele é revisto de tempos em tempos, Ele busca dar um norte para a comunidade médica mesmo, de que forma, o que caracteriza uma doença, de que forma eu chamo esse conjunto de sintomas. Então, dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem ali uma lista de transtornos. Transtorno do pânico, as crises de pânico, que são picos de ansiedade de uma magnitude imensa, que traz ali a sensação de que a pessoa parece que vai morrer,
transtornos de ansiedade social, que era conhecido antigamente como fobia social, as fobias específicas, agorafobia, transtornos de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação e o mutismo seletivo. Então, de acordo com o DSM-5, são esses os transtornos de ansiedade. Vocês não estão vendo aqui o TOC, né? Ele foi, até o DSM-4, ele estava dentro dos transtornos de ansiedade, ele foi retirado dessa categoria para ocupar uma outra categoria mais específica. Então, essa é a lista dos transtornos de acordo com o DSM. Mas assim, gente, isso é só questão de nomenclatura, tá? Mas eu estou trazendo aqui para vocês conhecerem os diversos elementos que podem compor a ansiedade de pânico, a questão da fobia de determinadas situações, de determinados elementos, ansiedade generalizada e assim por diante. Então, não é só aquele medo de falar em público. Tá? Tem uma série de outras condições que promovem, que provocam e que se relacionam com os transtornos de ansiedade. E quais são os sintomas? A gente tem aqui os sintomas cognitivos, emocionais e comportamentais. Os sintomas cognitivos, por exemplo, o medo de perder o controle ou de ter algum dano. Então, e se eu tiver uma crise naquele momento, como vai ser? Os sintomas emocionais, como ficar nervoso, assustado ou apreensivo, aquela sensação de estar em alerta. Os sintomas comportamentais, como agitação física, né? Aquela tipo, ai meu Deus, fica ali apertando a mão, balançando. E a evitação de situações ameaçadoras. Então, eu percebo que eu me sinto muito ansiosa, eu evito determinadas situações. Então, eu percebo que ir à aula me deixa ansiosa, eu passo a faltar nas aulas. Eu percebo que frequentar determinados lugares me deixa ansiosa, eu evito esses lugares. Então, esses são indicadores de que você está adoecido e que você precisa de ajuda, tá? E assim, ajuda psicológica, às vezes ajuda medicamentosa e outros recursos que a gente possa ter para controlar a ansiedade. E qual que é a origem da ansiedade? A ansiedade, ela tem uma parte genética, que é uma parte biológica, então eu tenho ali algumas características nos genes que me predispõem a me tornar ansiosa. Tem os fatores culturais, da cultura na qual eu cresço, de como se dão ali os padrões de comportamento aceitáveis, desejáveis, de como as pessoas se relacionam. Os aspectos sociais, a questão da exposição a eventos traumáticos. Então, eu tive ali uma situação que eu sofri uma grave ameaça de alguma forma, e aí eu passo a evitar aquelas situações, por exemplo, fui assaltada num dia à noite, aí eu passo a ter muito medo de sair na rua à noite, eu penso em sair à noite, meu coração já dispara. E também o uso de substâncias, especialmente as drogas, então tomem bastante cuidado com isso, tá? Que muitas vezes falam, mas não dá nada. Cuidado. E como tratar? Como recurso para tratar a ansiedade, a gente tem primeiramente a psicoterapia. Os tratamentos são em torno de médio a longo prazo e pode incluir ou não o uso de medicação, como antidepressivos e ansiolíticos, que são os remédios específicos para lidar com a ansiedade. Se for necessário, aí precisa procurar um médico, né? Pode ser um clínico geral, mas preferencialmente um psiquiatra, ou se não tiver como ir ao psiquiatra, neurologista, mas é muito importante o acompanhamento médico quando a medicação é necessária. Não façam uso de medicação por conta própria, porque é bastante arriscado, tá, gente? De modo geral, o tratamento farmacológico precisa ser mantido de 6 a 12 meses depois do desaparecimento dos sintomas e deve ser descontinuado em doses decrescentes, conforme a orientação médica. Aqui aquela questão, eu fiz questão de falar isso, porque muitas pessoas têm medo de ficar viciado na medicação, porém, quando a gente usa algum medicamento psicotrópico, assim, algum medicamento com esse tipo de ação, o cérebro aprende a funcionar na presença dele, por isso ele tem que ser retirado aos poucos. Não é questão de dependência, está sendo acompanhado, tem um propósito nessa utilização, que é de ensinar o corpo a funcionar normalmente, né? Porque o corpo teve ali um desequilíbrio bioquímico que provocou alguma modificação. Então, a gente precisa da medicação para fazer esse ajuste. Tudo bem? Então, se você tem se sentido muito ansioso, tem percebido que tem tido crises de ansiedade ou sente muita angústia, muito nervoso antes de alguma situação,
ou alterações no sono por preocupações, pensamentos tão rápidos demais. Tem gente que chama isso também de síndrome do pensamento acelerado, né? Ou qualquer outro sintoma desconfortável, me escreva, marca um horário, vamos conversar. Eu estou aqui no IFISC para atender toda a comunidade, seja aluno, seja funcionário, professor, qualquer pessoa vinculada ao IFISC, pode procurar aqui o atendimento. Caso alguém tenha alguma dúvida, basta me escrever. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e conhecido um pouco mais sobre a ansiedade, entendido como que ela é realmente uma doença, tá? É um desequilíbrio no corpo e que tem sim como tratar. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo.